E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela aqui do IG Paixão por Leitura. Hoje é sábado de carnaval, 10 de fevereiro de 2024. E eu tinha falado lá no meu Instagram que talvez eu fizesse uma tag literária de carnaval. Todos os anos eu faço aquela tagzinha literária escrita, né? Mas esse ano eu resolvi inovar. Eu vou fazer um videozinho aqui pra vocês. Então, são as mesmas perguntas das mesmas tags anteriores, tá? Então, eu vou fazer aqui essa tag em formato de vídeo. Lembrando que são livros que eu, obviamente, já li, né? Isso. E livros... Procurei colocar os mais recentes do ano passado, do ano retrasado, que eu li recentemente, né, para colocar aqui nessa tag. Mas tem alguns bem mais antigos também que eu já li, que deu para encaixar aqui nessa tag literária de carnaval. Então, vamos lá, gente, comigo conferir. Essa daqui é uma tag original da Queria Estar Lendo, tá? Eu peguei no blog dela, mas ela também tem um Instagram literário, que eu já vi por aqui. E a primeira perguntinha são 10 perguntas, tá, gente? Aqui nessa tag literária, 10 perguntinhas da tag Livros e Carnaval. A primeira pergunta é comissão de frente, livro com a capa mais elaborada. A minha estante tem alguns livros, tá? Mas eu vou colocar aqui um bem recente que eu adquiri na minha Black Friday agora de novembro pela Amazon, que é essa belezura aqui, ó. O Conde de Monte Cristo. Eu acho que seja uma capa bem elaborada, até porque ela vem com essa jacketzinha aqui, que tem duas opções pra você estar utilizando, né? Tanto essa capa azul, essa jacket aqui azul, como a jacketzinha branca. Essa capa aqui linda, maravilhosa, né? Sem falar na edição em si, completo. Então, esse daqui eu decidi colocar aqui nessa pergunta com a capa mais elaborada da sua estante. Segunda perguntinha aqui dessa tag literária é Abre Alas, primeiro livro de uma série. Para essa pergunta eu trouxe esse daqui, ó, Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Esse primeiro livro aqui, ele faz parte de uma trilogia e também foi meu primeiro contato aqui com a autora. Eu amei esse livro na época que eu li e eu logo em seguida fui atrás dos outros livros, né, para continuar aqui. Então essa série é bem maravilhosa. Aqui é uma série que vai falar sobre anjos e demônios, tá? Aqui a nossa protagonista principal é a Carol, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela tem cabelos azuis e ela desde pequena ela foi criada no covil de um demônio e ela não entende muito bem porque foi criada por ali, porque ela não tem lembrança dos pais, não tem lembrança de nada. E a profissão dela aqui é de recolher ossos, tá? Para esse demônio. Ele dá as missões para ela, então ela vai para todos os países atrás de ossos para ele fazer lá, sabe o que. Mas é bem interessante. Eu me apaixonei pela escrita dessa autora. Agora vamos para a terceira perguntinha. Alegorias e adereços. Um livro com diversas tramas paralelas. Para essa pergunta aqui eu trouxe 2 livrinhos, tá? Do meu autor preferido aqui, de suspense, de thriller psicológico, que é o Charlie Donlia. Eu trouxe Procure nas Cinzas, que eu li ano passado. E o último dele aqui lançado no Brasil, que foi Antes de Partir. Que ele é bem curtinho. Ele é bem diferente, tá? Do que ele já lançou por aqui, mas eu adoro a escrita desse autor. Então, são livros, as histórias dele sempre, ele tem várias tramas paralelas. Ele não foca somente em uma história, né? Que mostra aqui na sinopse. Ele sempre coloca outras coisas que no final se encaixa bem direitinho. Nesse primeiro aqui, nós temos aqui uma protagonista, né? Que ela sofre, ela tá nas Torres Gêmeas no dia do atentado e ela morre. E em paralelo aqui a essa história, a gente vai ter aqui a Avery Mason, que ela é uma apresentadora de TV bem famosa e ela vai querer investigar essa história aqui, né, para trazer para o seu show. E atrás disso ela vai descobrir várias coisas e também tem outras coisas que entrelaçam aqui junto com essa narrativa que eu adorei. E o outro aqui é o Antes de Partir, que ele é um romance, tá? Ele não é... Ele é bem diferente do que o Charlie já escreveu, ele é bem curtinho. Eu queria que esse livro aqui fosse um pouquinho maior. Aqui nós temos a Abby, ela tá sofrendo, né, passando pelo luto, pela perca de um marido, né, que sofreu um acidente de avião. E em paralelo a isso a gente tem o Joel, que é um médico cirurgião bem conceituado, que também tem a sua história, né, de passado bem sofrida, e que ambos vão se encontrar em algum momento. Agora vamos para a quarta pergunta. Evolução e Harmonia, livro com ritmo fluido.
Para essa pergunta, eu vou trazer um que foi bem hypado do ano passado e que eu também li ano passado, que foi A Empregada. Eu vou deixar a capinha aqui, tá? Porque eu não tenho ele físico, eu li ele pelo Kindle, mas eu pretendo sim adquirir, tá? Ele. E eu vi que recentemente lançou a continuação desse livro. Continuação, entre aspas, né? Que vai falar um pouco mais de outras histórias da Millie. E, enfim, ele é um livro que eu gostei bastante. Eu favoritei esse livro. Ele tem a escrita bem fluida que te pega desde o começo. E além dos capítulos eles serem bem curtos, né? É uma história que te prende do começo ao fim. Então eu adorei bastante. Por isso que eu tô colocando ele aqui nessa perguntinha dessa categoria. Quinta pergunta, Samba Enredo. Livro com enredo mais elaborado e coeso. Para essa pergunta, eu trouxe um que eu li em 2021, tá? Que eu acho que foi o ano de lançamento desse livro, que também foi um livro bem hypado. E eu acredito que até hoje ele seja bem hypado, que é A Paciente Silenciosa. Gente, esse livro aqui, para quem já leu esse livro, sabe do que eu estou falando, né? Ele tem um enredo muito bem elaborado. A história, te prende do início ao fim, e o final te deixa assim com a cabeça bugada, que você fica pensando assim por vários dias, como é que o autor teve essa proeza, né, de bolar uma história assim tão certinha para nos pegar assim no finalzinho da história, né? A história que ela vai narrar a Alicia, né? Que ela tá hoje numa clínica, desde a morte do marido. Na verdade, aqui na cidade já informa que ela matou o marido, né? Deu 5 tiros no rosto do marido, do Gabriel, e desde então ela não fala mais, tá? Então a gente tem aqui a Alicia e tem aqui o Theo, né? Que é o psicoterapeuta que vai entrar nessa ala psiquiátrica onde ela tá internada e vai trabalhar junto com ela para que ela volte a falar, né? Conte o que realmente aconteceu. E o desenrolar dessa história, gente, é maravilhoso. Eu garanto que o final vai surpreender vocês, né? Ele vai bugar a sua mente. Então, ele foi até um dos meus favoritos do ano de 2021 e eu super recomendo a leitura. Agora vamos para a sexta perguntinha. A sexta pergunta é Bateria, livro que se passa no universo musical. Eu recentemente não li nenhum livro que eu me lembre que passasse no âmbito assim da música, mas eu vou colocar esse daqui, que eu acho que chega a ser a mesma coisa, né? A mesma pergunta, que é o da Britney Spears, A Mulher em Mim, que, querendo ou não, ele vai falar, né, da carreira musical dela, porque ela é uma cantora, né? Bem conhecida, então é uma biografia que ela lançou ano passado e que eu li pela Audible, isso que também foi lançamento no Brasil, né? Então eu li gratuitamente este livro, que ele estava tendo aquela promoção lá com a Amazon, e eu consegui ler esse livro. Foi um livro também bem hypado e também bem comentado por conta do preço, né, que foi lançado. Enfim, é um livro que vai falar, né, sobre a vida musical, sobre a carreira e tudo mais da Britney, que eu adoro. Sétima pergunta, Rainha de Bateria, livro com a protagonista mais poderosa. Eu li vários livros, né, com personagens bem fortes, com personagens mulheres bem poderosas, mas para essa pergunta eu vou trazer um que eu já li também há um tempinho atrás, que é esse daqui, ó, The Kiss of Deception, tá? Ele é da Darkside, ele é da Crônicas Amor e Ódio. Ele faz parte de uma trilogia. Eu adorei a trilogia como um todo, tá? Na época que eu li. Aqui a gente tem a Lia, né? A nossa protagonista principal. Ela tem apenas 17 anos, então ela é forçada a se casar, né? Um casamento por conveniência para unir os dois reinos, né? E ela não conhece o noivo e ela foge, tá? Ela não quer esse casamento, então ela foge para bem longe e depois dessa fuga, o noivo vai atrás dela, né? E também o ladrão, né? Ou a pessoa que vai para procurar ela. Então a história é bem legal, eu adorei esse livro. Na verdade, o assassino. Então, vão os dois à procura da Lia, né? Tanto o noivo, que a gente não conhece, que aqui na narrativa não é falado o nome dele, e nem também o nome do assassino. Então, a gente não sabe quem é que encontra ela primeiro, e tem todo aquele, né? A apaixonite que acontece, lógico, eu adorei. Sem falar que nos outros livros também ela sofre bastante, tá, gente? Ela é sequestrada, levada para um outro reino, né? Onde ela quase morre. Então, ela sofre bastante, essa protagonista. E por isso que eu trouxe ela aqui nessa categoria, porque eu acho ela uma protagonista muito forte. E o final também eu adorei, tá?
Então eu super recomendo aqui essa trilogia aqui também. Tá quase acabando, tá? Vamos para a 8ª pergunta. Mestre-sala e porta-bandeira. Livro com o casal mais harmonioso. Para essa pergunta aqui eu trouxe 2 livrinhos, tá? Um deles eu li faz tempinho, e o outro eu li recentemente, foi uma das minhas leituras de janeiro. Quer dizer, a minha única leitura de janeiro. Então eu vou trazer primeiro o mais antigo, que é Eleanor e Gray, esse livrinho aqui maravilhoso da minha querida autora favorita, Brittany C. Cherry. Ela escreve romances maravilhosos, tá, gente? Aqui nós temos 2 protagonistas, onde eles se conhecem quando são ainda adolescentes, né, que são a Ellie e o Gray. Ela é completamente introvertida, tá, do mundo social, e ele é jogador de basquete lá da escola, então eles se conhecem e logo surge uma amizade maravilhosa entre os dois. E outros sentimentos também, tá? Mas logo em seguida acontece uma tragédia na família da Ellie, então eles são forçados a se separar. Isso mesmo que vocês ouviram. Acontece aqui uma tragédia na vida da nossa protagonista, né, adolescente, porque essa autora aqui, ela adora um drama, tá? Então, são sempre bem chocantes e bem traumáticos pra gente, leitor, né? A gente consegue se emocionar bastante. Eu, pelo menos, me emociono muito com as histórias dela. Então, o tempo passa, tá? Aqui a gente tem 2 tempos, né? Eles jovenzinhos e depois passam-se anos quando ela já tá formada. Ele já está casado e por outras circunstâncias também traumáticas, eles se reencontram e novamente eles vão reacender essa chama, né, lá do passado deles, que eles deixaram, né, que eles perderam o contato, na verdade, e viver novamente esse amor. É um livro muito emocionante, eu super recomendo aqui os livros da Brittany, tá? São todos maravilhosos. Eu particularmente adoro aqui a escrita dela e tenho quase todos aqui dele na tela da minha estante. O outro livrinho que eu trago aqui para essa pergunta foi a minha única leitura do mês de janeiro de 2024. Isso mesmo, tá, gente? Mas eu favoritei esse livro, tá? Eu adorei. Eu dei 5 estrelas para ele, tá? Que é o Se Não Fosse Por Você, de uma autora nacional, tá? Eu vou deixar aqui a capinha para vocês estarem dando uma olhadinha. Eu li ele pelo Kindle Unlimited, ele tá disponível por lá, tá, gente? Mas eu quero muito o livro físico dele, porque eu adorei esses personagens, tá? Eles são bem harmoniosos, eles têm uma química maravilhosa. Na verdade, eles vão falar aqui sobre concurso, né? Concursado e concurseiro. A Melissa, né? Ela tá doida falar o nome dos personagens, que eu esqueci, né? Que são os casais harmoniosos. É a Melissa e o Leonardo, tá, gente? Ela é advogada, formada em advocacia, mas ela quer muito passar no concurso para delegada. Então, é o sonho dela. E nós temos o Leonardo, que tem uma casa de concursos, né? Onde ele presta aquelas aulas para concurseiros. E assim, gente, a harmonia entre o casal é maravilhosa, tá? A parceria deles também é muito boa no ramo dos estudos e também na parte do romance, tá? Isso sim, porque eles vão se apaixonar em algum momento lá da história, né? A previsão é essa. E, na verdade, ela chama ele, né, para ser o seu namorado de mentirinha por conta de uma festa, né, que vai ter da sua empresa. E ela não quer chegar lá na festa sem ninguém, até porque o seu ex-namorado trabalha no mesmo trabalho que ela, né? Então, ela não quer chegar lá sem ninguém e mostrar pra ele, né, que ela tá super bem e tudo mais. Que foi um rompimento bem difícil para ela, que ela ainda tá sofrendo por conta disso. Então, é um livro bem legal, bem diferente do que eu já li. E em breve eu pretendo trazer resenha aqui para vocês, tá bom? Agora vamos para a penúltima pergunta. A 9ª pergunta, velha guarda, livros clássicos. Gente, eu sou uma negação em livros clássicos, tá? Eu acho que até hoje na minha vida literária eu li 2 ou 3 livros clássicos, tá? Não que eu não goste, tá? É porque eu até tenho bastante na minha estante, mas eu acho que eu prefiro mais assistir. É tanto que o filme Orgulho e Preconceito eu acho que eu já assisti umas 100 vezes. Esse filme Não Me Canso, mas infelizmente o livro eu ainda não li. E é porque eu tenho ele na minha estante, acho que tem 2 versões dessa história. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês o único, assim, recentemente que eu li, que foi esse daqui, Persuasão, que eu tenho aqui nessa edição lindíssima da Martin Claret, que eu li na época por conta também do lançamento do filme lá na Netflix, né, com a Dakota e tudo mais. Então, dizem que esse daqui é um dos melhorzinhos para se ler. Então, como ele é curtinho... Agora vamos para a última pergunta, 10ª pergunta. Passistas, livro
com melhores personagens secundários. A gente sempre lê livros, né, onde os personagens secundários, às vezes, eles são melhores do que os principais, né? Para essa pergunta, eu trouxe aqui também 2 livrinhos, tá? Eu trouxe aqui um romance de época, que é esse daqui, Um Sedutor Sem Coração, da Lisa Kleypas. Aqui, a história é maravilhosa, tá? Eu já li essa série toda, são 8 livros dessa série. Mas tem um personagem aqui secundário, que é o irmão aqui do personagem principal, que é o Ash Ravenel, que é maravilhoso, tá, gente? Ele é muito legal, esse personagem. Então, ele aparece em todos os livros, tá, da série. E ele tem o seu próprio livro aqui, que é o livro 5, Uma Herdeira Apaixonada. Então, esse livrinho aqui vai falar sobre ele. E assim, gente, eu confesso que eu esperava mais dele aqui nesse livro, tá? Porque nos outros ele se mostrou uma pessoa muito carismática, bem sarcástica, companheira, tá? Engraçado. É muito legal ele aqui. Muito, muito, muito engraçado mesmo, o Ash. E no livro dele ele ficou mais tímido. Eu achei ele mais tímido aqui no livro, mas nada que deixasse a história ruim, tá? Ele também tá maravilhoso, mas eu esperava mais dele. Então, ele é um dos meus personagens secundários favoritos aqui dessa pergunta. E meu outro personagem secundário é desse livro aqui, que eu também já li há bastante tempo, que é Beleza Perdida. Esse livro aqui ele é super emocionante, tá, gente? Se você ainda não leu, eu super recomendo. Essa autora aqui, ela escreve super bem. Aqui a gente tem o Bailey, tá? Ele é cadeirante, é um personagem secundário, mas quase principal aqui dessa história, porque ele tá em todos os capítulos, tá? E ele vai se tornar o porto seguro da nossa protagonista principal, porque quando ele aqui vai pra guerra, né? E ela fica sem ninguém, então o Bailey ele é um porto seguro. E ele tem uma doença, eu acho que é uma doença, não lembro muito bem, uma doença rara que aos poucos ele vai perdendo os movimentos do corpo. E por isso que ele vive nessa cadeira de rodas, né? E tudo mais, mas ele é muito, muito positivo, apesar de ter essa doença, ele é alto astral, ele dá super conselhos maravilhosos. E o final, gente, quebrou meu coração. E é isso, gente, finalizando aqui essa tag literária de carnaval, que eu decidi, assim, fazer de última hora aqui pra vocês. Espero que vocês curtam bastante, compartilhem, tá? E comentem se vocês já leram algum desses livros que foi citado aqui nessa tag. E também, se vocês quiserem responder, também fiquem à vontade, tá bom? Beijos e até a próxima!